Olá, hoje eu quero trazer aqui uma reflexão para nós sobre o que muitas vezes a gente ouve, né? Que os cristãos estão sofrendo perseguição, que está todo mundo sendo perseguido. E isso existe, de certa forma é profético, né? A grande aversão que o mundo tem com os valores cristãos, né? A negação dos valores cristãos. Bom, mas eu queria fazer uma reflexão no seguinte sentido. Será que nós não estamos municiando a essa perseguição? Não estamos dando mais ensejo a ela quando nós desprezamos os ensinamentos de Cristo? Nós vivemos em um momento em que a Bíblia ela é desprezada. A maioria dos cristãos deixa a Bíblia fechada, de enfeite, ou aberta no Salmo 23, Salmo 91, que eles nem sabem o que está escrito direito, né? Interpreta de maneira errada, não se preocupam em entender a palavra de Deus, né? Jesus, no seu ministério, quando ele fala de Jerusalém, em Mateus capítulo 23, versículo 37, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. É interessante que Jesus se dirige a Jerusalém. Ele não se dirige aos gentios, ele não se dirige aos povos em redor, ele não se dirige aos romanos que naquele momento dominavam ali Israel, né, a Judéia, enfim. Ele se dirige a Jerusalém. Será que nós, né, que nos dizemos povo eleito de Deus, nação santa, não estamos municiando isso? Quando nós relativizamos os ensinos de Cristo, quando nós nos afastamos da palavra, quando nós não nos preocupamos em estudar e ensinar a palavra de Deus, quando nós nos preocupamos mais com shows, com apresentações, né? Claro que eu não estou condenando, não estou dizendo que isso é plenamente errado, não estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo que quando nós vivemos um evangelho puramente motivacional, já falei isso aqui outras vezes, não é um evangelho de autoajuda, nós estamos também matando a profecia. Nós estamos fazendo com que a palavra viva e eficaz não tenha a sua eficácia em nós, né? Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada aguda de 2 fios, ou mais cortante, depende da tradução, né? E ela atinge a divisão da alma e do espírito, apta para discernir as intenções do coração. E talvez esse versículo nos coloque uma luz sobre a resistência que as pessoas têm ao ensino da palavra, ao estudo da palavra. Por quê? É difícil, é cansativo e é incômodo estudar a palavra. Por quê, Marcelo? É simples, porque a palavra nos coloca diante das nossas falhas, da nossa miséria. Ainda que muitos, como eu critico, e aí eu critico mesmo, muitos tentam transformar a Bíblia em um livro de autoajuda, em um livro das 7 lições para o sucesso, das 25 leis bíblicas, já citei isso, 25 leis bíblicas para o sucesso financeiro, né? Um grande escritor aí, um grande palestrante, fez esse livro, né? A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para nos mostrar como nós somos necessitados do nosso Criador, necessitados da salvação em Cristo. Então, quando nós fazemos isso, quando nós abrimos mão do verdadeiro ensino da palavra, quando nós abrimos mão de proclamar as suas profecias, nós também estamos matando a profecia. Estamos matando o profeta de Nazaré. Estamos fazendo com que o sacrifício de Cristo tenha sido em vão. A reflexão que faço aqui é: a palavra de Deus está viva, a profecia está viva na sua vida. Não é que nós sejamos perfeitos, não é isso. Nenhum ser humano consegue cumprir a palavra de Deus por completo. Nenhum ser humano consegue. Mas é o esforço, né? Quando nós lemos o livro de Provérbios, nós entendemos um pouco disso, né? Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 13. Quando fala do sábio, o sábio não é o que sabe muito, né? Ou acha que sabe muito, né? Sábio é aquele que sabe que não sabe e quer aprender, procura aprender, lê a Bíblia, estuda, medita, né? Como disse
no primeiro salmo, né? Bem-aventurado o homem que não tem o seu prazer na roda dos escarnecedores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Não é meditar, pensar. É tomar a palavra como a sua referência maior, a sua referência de vida. Isso é o cristianismo. Um cristão não deve ser identificado pela camiseta, pela Bíblia gigantesca que ele carrega. Tem que carregar a Bíblia, tá, gente? Não tô falando isso não. Tem que carregar a Bíblia, eu acho importante, né? Carregar a Bíblia, né? Mas eu tô falando assim, né? As pessoas usam a Bíblia gigantesca e não a leem, né? Carregam a Bíblia, né? Uma enciclopédia, né? É o tamanho do dicionário Aurélio, né? Que minha mãe comprou quando eu era criança, né? Então, assim, e não a lê, né? Deixa ela de enfeite, é um peso de papel em cima da mesa, em cima da cabeceira da cama, né? Do criado mudo, enfim. O que é a Bíblia para você? Tá? O que é a Bíblia para você? Em João capítulo 14, versículo 21, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O cristão é identificado por ter a palavra, por conhecer a palavra e por guardá-la, ou praticá-la, né? Ou buscar praticá-la, como eu acabei de dizer, né? Eu sei que eu falho muito, eu sei que eu tenho vários pontos que eu falho e eu tenho consciências dele. Eu não vou elencar aqui, mas eu poderia até elencar vários pontos que eu falho no meu dia a dia. Será que você sabe isso? Ou você fica naquela colocação genérica, não, eu sou um necessitado, eu sou ruim. Dizer isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. Você diz isso diante da igreja, mas será que se você tiver que escrever no papel, você escreve quais são os seus erros? Se você tiver que elencar erro a erro, será que você consegue elencar? Né? Quando Paulo diz o pecado habita em mim, Paulo está dizendo isso. Eu sei qual pecado está dentro de mim. Será que eu sei qual pecado está dentro de mim? E eu luto diante da luz da palavra contra esse pecado. Eu deixo que essa palavra, essa espada aguda, penetre e faça o discernimento das minhas intenções, dos meus propósitos. Será que eu permito isso? Quando eu não permito isso, queridos, a Bíblia perde a sua vida e perde a sua eficácia. Ela é viva e eficaz na essência, porque Cristo é eterno, né? Porque ela tem origem no coração de Deus. Ela é viva e eficaz, por excelência. Mas será que eu estou permitindo que essa vida e essa eficácia esteja presente na minha vida? E eu creio que quando nós não permitimos que a Bíblia tenha a sua eficácia e nos gere vida, nós também estamos matando a profecia. Estamos matando os profetas. A reflexão é dura, mas eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Que possamos viver um cristianismo mais sincero. Um cristianismo em que Cristo seja o centro. Em que a palavra de Deus seja o centro. E não a nossa vaidade. E não o nosso querer. E não os nossos anseios. O mundo hoje está vivendo de mal a pior. Né? De mal a pior. A corrupção moral é muito resultado disso. Abandonamos os valores cristãos. Mas muitas vezes nós dizemos isso e não olhamos para o nosso próprio umbigo. Nós falamos que o outro está distante de Deus. Nós criticamos denominações, criticamos lideranças. É natural que façamos isso. O ser humano tem essa tendência. Não que estejam certos, não estou defendendo ninguém, não. Tem muita gente errada mesmo. Concordo com várias críticas. Mas será que eu estou vivendo isso na minha vida? A reflexão que eu quero deixar aqui é que cristianismo, ou o ensino de Cristo, é que sejamos responsáveis por nós mesmos. Que a salvação é pessoal. Portanto, possamos a cada dia escolher, fazer a escolha que Josué propôs. Está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolher a quem servais. Que todos os dias possamos tomar essa responsabilidade de escolher a servir a Cristo e obedecer a sua palavra. Que Deus abençoe. Até a próxima.